Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem, esse vídeo aqui é um vídeo relativamente simples, tá? Eu vou falar sobre noções básicas de economia. Por que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso? Porque o grande público em geral, eles não têm esses conhecimentos simples e básicos. Eu vejo até na grande imprensa, né, confusões a respeito de tudo isso, tá? Confundem tudo, não sei se de forma maliciosa, né? Mas eles confundem os conceitos. Eu acho que realmente se trata de mesmo essa grande imprensa de analfabetos funcionais, né? Então vamos lá, nós vamos tratar nesse vídeo sobre o que é dinheiro, tá? O que é mercado, a lei da oferta e da procura e inflação. Tá? Ao contrário que a grande mídia divulga, aumento de preços não é inflação. Tá? Não sei se você ficou chocado, não é. Tá? Aumento de preços, ele é um sintoma da inflação. Tá? Porque às vezes pode haver um aumento de preços e não ser um aumento de preço inflacionário. Bem, eu vou explicar isso mais para frente. Tá? Vamos começar pelo básico, aí, pelo meio circulante. Tá? Então vamos lá. Dinheiro. O que é dinheiro? Então, o dinheiro ele teve uma evolução através dos tempos. Eu vou tentar ser rápido para não me demorar muito, tá? O dinheiro, o papel moeda, no começo não havia dinheiro, havia que escambo. Era simples assim, a pessoa trocava uma coisa com outra. Só que o escambo, você não consegue fracionar um boi, você não consegue... Fica difícil você fazer escambo com objetos, né? Você trocar boi, vaca, camelo, cavalo... Então, às vezes você só quer um pedaço do negócio. Então, ao fim e ao cabo, você fazer escambo, ele cria uma série de dificuldades. Tá? Então, de uma maneira natural, surgiu algumas coisas que todo mundo queria na época. Na época, vamos colocar aqui a nossa civilização ocidental, né? Havia alguns metais que eles eram apreciados pela sua beleza e eles tinham uma quantidade pequena, era o ouro e a prata. Né? Então começou-se, já que todo mundo gostava daquele metal para fabricar joias, né? Joias de ouro, de prata, então começou-se a usar esse metal como intermediário entre as trocas, né, que existiam. Tá? Então foi aí a invenção do dinheiro. Né? Primeiramente era simplesmente trocado só os metais, né, na forma bruta, depois em formato de joias. Depois resolveu-se fazer moedas, né, com esses metais. E você colocar um valor de face na moeda. Tá? Então um valor 5, 10, 15, 20, né, e por aí vai. Né? Então o que aconteceu? O ouro e a prata, eles se tornaram do dia para a noite, eles se tornaram de repente... A moeda de troca se tornou o dinheiro, que veio a facilitar as trocas. Né? E como o ouro e a prata eles são relativamente escassos no mundo inteiro, isso aí se propagou e ficou meio que universal. Todo lugar aceitava ouro e prata. Era difícil o lugar que não se aceitava esses metais aí. E eles eram valorizados, certo? Então, esse aí é o dinheiro. Tá? Esse dinheiro, meio circulante, só para me alongar mais um pouco sobre, no caso aí, o ouro e a prata, depois eu falo sobre inflação, eles ganharam monta, né? E chegou um certo momento que você pegar o ouro e a prata, se você pegar um volume grande, ele é difícil de você manusear. Imagina você pegar 200 kg de ouro ou de prata, né, e você levar para aqui e para lá para fazer uma transação. Vou comprar, sei lá, vários navios, né, na épocas antigas, aí vou comprar, né, vou pagar uma indenização de um país para o outro. Né? Então o que aconteceu? A pessoa, de vez de ficar circulando com ouro e prata por aí, né, começou-se a pegar, escrever aqui, ó, você pegava, depositava esse ouro, essa prata que você tinha
num lugar que seria o começo do banco, né? Seriam os bancos. Esses bancos pegavam, eles pesavam lá e eles te davam, né? Fulano de tal, né? Tem aqui 235 quilos de prata. Ah, tem 52,5 quilos de ouro. Estou falando quilos, mas a unidade de peso quilo ela veio bem mais tarde, né? Então antes tinha pound, né? Que era a libra, né? No caso dos países anglo-saxões, né? E por aí teve várias unidades de medida de peso, tá? Então você tinha aquele valor lá e aí passado um tempo você pegava e ia lá, mostrava e você retirava seu ouro, sua prata, tá? Aí o que aconteceu? Isso aí evoluiu. A pessoa pegou e falou assim, ó, eu tenho 72 quilos de ouro e prata e eu quero pegar só 2 quilos, né? Aí o banco pegava, de vez de dar os 2 quilos de ouro ali, ou de prata, o que seja lá que a pessoa queria na hora, ele fala, isso aqui vale 2 quilos para ir para lá. E a pessoa levava aquele papel e ele subtraía da conta do depósito dele. Ele tinha 52, tirou 2, ficou com 50, por exemplo. Né? Uma coisa bem simples, né? E a pessoa dava aquilo. Aquela pessoa que recebeu aquele papel lá, que ela poderia vir no banco e retirar, ela também fez um negócio com aquele papel, passou para outro, ó, tô comprando isso aqui e tal, né? Aí quando foi ver aquele papel que estava escrito do banco, né? Ele começou a circular como se fosse o próprio ouro e a própria prata. Então tá aí o nascimento do papel moeda. Tá? Então, o papel moeda, a princípio, ele começou dessa maneira, né? Simplesmente vales de depósito de ouro e prata, que a pessoa começou de vez de carregar o ouro e a prata, começou a negociar com o próprio papel, e ele tinha, quando precisava, ele podia ir lá no banco em questão, aquele banco que estava lá guardado, e dar o papel e retirar o ouro ou a prata que estava escrito naquele pedaço de papel. Era assim que funcionava, certo? Bem, aí teve essa evolução, aí, bem, depois mais para frente, quando eu falar de inflação, vou entrar nesse assunto novamente, tá? O segundo tópico é mercado, tá? Então tem um comentarista aí, né? Comentarista político, tal, e aí fala, não, porque aí quando a pessoa, o entrevistado dele fala assim, não, porque o mercado isso, não sei o quê, ele vem sempre com essa frase assim, mas quem quer esse mercado? Me apresenta esse mercado que eu nunca ouvi quem quer esse tal de mercado, né? Pô, o cara tá, vamos dizer assim, ele tá no linguajar aí, tá puxado que ele tá tentando fazer, né? Ridículo isso, né? É claro que o tal de mercado não é um ente físico, né? O mercado não é esse ente físico, tá? O mercado é a somatória, o conjunto de ações humanas de compra e venda de mercadorias e serviços. Então, a somatória das pessoas comprando e vendendo coisas e serviços, né, é isso que nós damos o nome de mercado, tá? É o lugar e o ambiente onde os agentes econômicos, quem que são os agentes econômicos? São as pessoas, é eu, você, seu vizinho, os outros. Todo esse conjunto de pessoas tá negociando, fazendo compras e vendas voluntárias, a esse conjunto de tudo isso aí se chama mercado. Simples assim. Então quando se fala assim, o mercado, o que acontece? Os agentes econômicos são as pessoas em si. É eu, você, seu irmão, sua mãe, todo mundo, né? Seus amigos, tá? Essa somatória de pessoas que estão inseridas numa sociedade forma um mercado. Por quê? Porque toda hora elas estão negociando, elas estão comprando bens e serviços, estão tanto comprando quanto vendendo, certo? Então, o conjunto dessas pessoas negociando e, ao mesmo tempo, se interagindo, fazendo compras e vendas voluntárias, esse conjunto, tudo isso aí é o que nós podemos chamar de mercado, tá bom? Esse item foi bem facinho, bem rapidinho, né? E aí outra coisa, todo o mercado, né?
existe a lei da oferta e da procura. O que seria a lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura, ele não é uma lei imposta. Não foi ninguém falar, agora eu vou impor a lei da oferta e da procura. Não, não funciona desse jeito. Foi dado esse nome de lei da oferta e da procura para, vamos dizer assim, para tentar definir como que as coisas funcionam dentro de um ambiente de mercado. Tá? Então, vamos particularizar para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Por exemplo, chega numa feira livre, nessas feiras que o pessoal monta as barraquinhas de frutas e outras coisas, né? Várias pessoas, várias barracas estão vendendo laranja. Tá? E só tem uma barraca lá vendendo, por exemplo, kiwi. Só uma só. Tá? Aí o que acontece? Como tem várias barracas vendendo laranja, o cara começou com preço, e aí ele vê que não está saindo pouco, outro também está vendendo, aí o vizinho do lado, da barraca do lado, põe um preço mais baixo que o dele. Aí ele vê que o pessoal está começando a comprar do vizinho e não está comprando dele, ele abaixa um pouquinho dele. Né? E assim eles vão regulando o preço, conforme o quê? Conforme a oferta que é ofertada aos consumidores, que é as pessoas que estão na feira, e a quantidade de mercadoria que tem ali, certo? Isso é a lei da oferta e da procura. Por exemplo, a barraquinha que tem uma barraquinha lá e com uma quantidade pequena de kiwi, tá? E aí as pessoas começam a comprar, o cara vê que o preço que ele pôs lá, já tem outro esperando, outro atrás esperando, ele viu que ele podia, o feirante que tem a barraquinha de kiwi, eu estou vendendo, sei lá, a R$ 10 o quilo, mas está tendo muita procura, eu tenho pouca mercadoria, o que eu posso fazer? Vou pôr mais caro, porque vai sair do mesmo jeito. Então, como está tendo muita procura porque ele está sozinho ali, o que ele faz? Ele aumenta de 10 para 12, conforme vai acabando o estoque dele, ele muda para 14, 15, porque cada vez menos e mais gente chegando e comprando kiwi, que só está ele no mercado. Né? Então, a lei da oferta e da procura, na verdade, ela está mostrando um comportamento natural entre as pessoas que estão vendendo alguma mercadoria ou serviço, as que estão comprando. Se tem muita oferta, a tendência do preço é cair, tá? E se tem muita procura, a tendência do preço é aumentar, né? Então, essa é a famosa lei da oferta e da procura. Então, vários e vários governos, né, como é que se chama? Com planos econômicos mirabolantes, né, e políticos ignorantes, tentam revogar essa lei na canetada, né? Essa lei, como ela é uma lei natural, ela não é uma lei, mas ela é um comportamento natural das pessoas interagindo dentro de um ambiente de mercado, tá? Isso aí não tem como você fugir. Então, o que os políticos brilhantes fazem? Vamos congelar os preços, porque o que acontece? Por exemplo, a carne subiu muito, outra mercadoria qualquer, vamos congelar, né? Aí eles põem o tabelamento, eles congelam aquele preço daquela mercadoria que eles acham que está um preço muito caro. Né? O que acontece aí? Acontece que aquela mercadoria, simplesmente naquele preço de congelamento, ela começa a escassear e você só consegue comprar ela depois com ágio ou no mercado negro, que seria o quê? Você pagar com o preço que está de tabela e mais um pouco, senão você não consegue comprar mercadoria. Né? Na época do plano cruzado, né? Na época do Sarney, eles congelaram. Então, o que acontecia? Congelaram, a inflação estava alta, eles tem uma chave da negócio, vamos congelar tudo, não se pode, a partir da data de hoje, o que está valendo são os preços de hoje. E não se pode mais aumentar a partir da manhã, tem que ser o mesmo preço de hoje, depois da manhã, está tudo congelado, os preços estão congelados. Aí o povo, legal, que bacana. O que aconteceu? Simplesmente as coisas começaram a escassear, sumir da prateleira. Aí você ia comprar um carro, o carro, por exemplo, ele estava, vamos colocar assim, 50 mil cruzados. Né? 50 mil cruzados. Você chegava na agência, quero comprar um carro, tal, né? Tá quanto? O vendedor fala assim, tá 50 mil cruzados, mas não tem.
Pô, mas não tem, mas eu queria, como é que eu faço? E vai daqui, ó, seguinte, eu consigo arrumar, mas tem um ágio. O que que é um ágio? É um sobrepreço, um valor que você tem que pagar mais. Eu consigo arrumar, mas não é por 50. É 50, mas tem um ágio de 15 mil. Então, quer dizer, você vai pagar 65 mil. Então, ao fim e ao cabo, meu, você não consegue congelar nada. Então, ao longo de décadas, né, de experimentação e de governos, mundo afora, não é só no Brasil, não. Na Argentina agora congelou, a Venezuela congelou e por aí vai, né? Congelamento não funciona e não é por aí que a economia se estabiliza, tá? Então, não adianta você querer, numa canetada, querer segurar o comportamento natural das pessoas de buscar a sua melhor compra e a sua melhor venda, de se interagir nesse meio de compra e venda. Se você quer revogar esse comportamento humano numa canetada, você não consegue. A tal famosa lei da oferta e da procura, fazendo congelamentos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o último item, que é a inflação, né? Então era assim, né? Nessa época, vamos voltar aqui para a época do Sarney, né? Então ele congelou porque é o seguinte, quem aumentava os preços eram os comerciantes gananciosos. Nossa, esses comerciantes são muito gananciosos, querem ganhar cada vez mais, todo dia estão aumentando os preços, a culpa é dos comerciantes, né? Vamos, vamos pôr os comerciantes para cá, comerciantes para lá, e por aí vai, né? Mó falácia, né? O que que acontece? Vamos explicar, tentar explicar de uma maneira simples, tá? Você tem uma quantidade de meio circulante de ouro, prata, seja o que for, no caso papel moeda. Aqui no Brasil não usamos ouro e prata para fazer negócios, né? Como dinheiro, né? Usamos o papel moeda que é impresso pelo Banco Central, certo? E nesse papel moeda tem um valor de face, né? Que no caso agora é real, né? Então tem nota de R$ 5, R$ 10, 20, 50, 100, R$ 200, né? Não é isso? Então é o papel moeda, né? Então, o papel em si, ele vale alguma coisa? Vamos começar por aí. O papel vale? Não, ele simplesmente é um pedaço de papel, é um pedaço de papel bonito, com uma qualidade boa. Ele tem uma impressão boa, ele tem uma fita lá, tal, de identificação, uma marca d'água, mas é só um papel. Ele não vale. Se você pegar o valor do papel em si, ele vale muito pouco. Ele tem um valor agregado muito pouco, tá? Mas o que que ele vale? Ele vale o valor que está escrito, o valor de face, o que foi carimbado nele, o que foi impresso nele. 50, 20, 100 é o que vale. E por que que vale isso? E por que que vale isso? Vale porque todo mundo, a sociedade como um todo, você entendeu? Fez um acordo social que aquilo vale, tá? Então é um imaginário, é um negócio meio abstrato. Então as pessoas fazem isso mesmo sem se dar conta disso, tá? Então toda a sociedade, como ela usa aquilo, ela confia no governo, tá? Como guardião da moeda, ela fez o quê? Ela fez um contrato social, tá? Então todo mundo assim, ó, é o seguinte, vai valer para mim, para você, para o outro, vai valer para todo mundo, tá? Então vamos fazer as nossas trocas usando esse papel com o valor que está escrito nele, tá? Então é um contrato feito entre governo e sociedade, tá? Por que o governo? Porque o governo é que tem o direito, a prerrogativa de pegar o papel e imprimir o dinheiro, tá? Então, quem é o único que tenha legalmente que pode imprimir aquilo que nós estamos usando como dinheiro, como troca para fazer as nossas trocas, as nossas compras e vendas voluntárias? Quem tem quem tem o direito de fazer isso? O governo, tá? Então, o governo é o único que tem esse direito, tá? Então, isso é um contrato social, um contrato de confiança, tá? E, por exemplo, vamos dar um exemplo extremo. O que que aconteceu com a Venezuela? A Venezuela, no caso aí, ela começou as contas delas públicas, ela precisa pagar isso, precisa pagar aquilo. Meu, ô amigo, vai aí na impressora, taca a pau aí, imprime. Aí pega, joga aquele dinheiro
que ela acabou de imprimir no mercado ali, né? No conjunto da sociedade venezuelana. Imprime mais um pouco, vai imprimir. Então ela inundou a sociedade venezuelana com o seu papel moeda, que é o dinheiro deles, né? Nem sei agora se é, se é peseta venezuelana, beleza, mas inundou lá, tá? Então, o que acontece? Isso é inflação. Ela tá jogando mais meio circulante, que é o dinheiro. Meio circulante é o dinheiro, tá? Ela tá jogando mais meio circulante na economia, sem essa economia ter crescido os bens e serviços. Vamos colocar assim, ter aumentado as mercadorias. Eu vou fazer assim, tem uma alegoria muito famosa que eu escutei, tá? Não fui eu que inventei, mas eu vou passar para vocês aqui, tá? A alegoria da ilha, tá? Então, por exemplo, faz de conta que tem uma ilha, né? Você deixou lá vários casais naquela ilha, né? Uma ilha isolada, você deixou lá, cada um com a sua casinha, tal, deixou também um banco lá. E aí você tem uma moeda, vamos colocar assim, essas moedas não são de ouro, é de um metal que a gente não conhece, é um metal tal. E deixou lá, com cada habitante que é da ilha, deixou um pacotinho lá com 50 moedas, ou 100 moedas que seja, né? 100 moedas para cada um, tá? E no banco lá deixou 2.000, 5.000 moedas lá no caixa do banco, tal, né? Para funcionar como banco, né? Colocar 5.000 moedas no banco, tá? Então o que acontece? Aí o pessoal começou a viver na ilha, um plantou, o outro foi fabricar barcos, outro foi fabricar vara de pescar, outro estava criando cabrito, outro estava criando cavalo, outro estava criando boi, né? E eles faziam as suas trocas, né, com o dinheiro da ilha, que é essas moedinhas aí, tá? Então, tinha a padaria que montou a padaria, ia lá, comprava o pão e tudo funcionando ali, né? E passaram-se alguns anos dessa maneira, todo mundo negociando com o dinheiro que já estava ali na ilha. E o dinheiro da ilha, o que acontecia? Ele nem a quantidade de moedas era fixa, nem aumentava nem diminuía, né? Agora, eis que, né, tá todo mundo dormindo, o pessoal na ilha lá não tem muito o que fazer, 9, 10 horas da noite, tá todo mundo na cama dormindo, né? E eis que chega lá o anjo Gabriel, né? Ele olha aquela ilha e fala assim, né? Esse anjo Gabriel, ele é um político, tá? Ele chega assim, nossa, meu, esse pessoal vive, mas assim, eles podiam ter mais posses, ter mais coisas, né? Ter mais, né? Eles podiam ser mais bem de vida, né? Já sei, vou fazer uma seguinte mágica, tá? Essa noite eu vou pegar todo o dinheiro que tem na ilha, todas essas moedas, e vou dobrar. Então quem tem 5 vai acordar com 10 moedas lá no seu cofrinho. Quem tem 15 vai acordar com 30. No banco, se tiver 1.500 moedas, vai ter 3.000 e assim por diante, tá? Aí ele fez o seu encanto lá e plim, né? Dobrou a quantidade de moedas na ilha, né? Aí o pessoal acordou, tal, né? Alguns pegaram, levantaram, tinham que fazer alguma compra, ir lá na mercearia comprar, sei lá, uma enxada, qualquer coisa, porque tinha um ferreiro que fabricava isso, aquilo, vendia numa lojinha lá no armazém, o armazém revendia, por assim vai, né? E ele vai lá, ele vê lá, porra, ele vê que ele tem o dobro de moedas que ele tinha. O que ele faz? Ele vai correndo, pô, legal, meu. Ele vai lá, ele não compra só enxada, ele compra enxada e mais um outro negócio, né? Aí o outro que queria comprar um barco, ele estava guardando para comprar um barco, né? Ele pegou e, pô, agora meu dinheiro dá e sobra. Foi lá e chegou lá pro cara do barco, ele tinha um estoque, né? E estava fazendo outro barco para vender. Ele já comprou aquele de estoque, né? Mas tinha outros dois caras que também estavam na mesma situação de juntar o seu dinheirinho para comprar barco. Chegou lá para querer comprar, opa, já não tem, meu. Aí o outro também querendo comprar, já não tem. Aí o cara do barco também já se apercebeu que é negócio da lei da oferta e da procura. O barco custava
300 moedas, agora não, meu, subiu, meu, agora o barco custa 400. Fala, porra, mas não era 300? Não, não, mas agora é 400. Você entendeu? Então o que que aconteceu? Passado algum tempo, tudo se acomoda, só que o preço das coisas, tudo que dobraram, né? Então o que o cara comprava por 5 começou a comprar por 7, 8, se estabilizou em 10. O que o cara comprava por 7 começou a subir e se estabilizou em 14. Passado um certo tempo, os preços se ajustaram e ficou tudo mais ou menos o dobro do que era antes de ter dobrado a quantidade de moedas. Então, ao fim e ao cabo, a intenção do anjo Gabriel de dobrar a quantidade de moedas lá foi boa. Só que o resultado não foi esperado. Por quê? Porque ele não dobrou a quantidade de bens e serviços que existiam na ilha. Então, por exemplo, a quantidade de cereais, de trigo, que tinha lá no armazém era a mesma. Ele não dobrou, ele só dobrou o meio circulante. A quantidade de barcos ele também não dobrou, né? E por aí vai. Então, o que que acontece? A quantidade de bens e serviços na ilha, ele tinha um certo número, tá? E se usava uma certa quantidade de dinheiro, de moedas, para se fazer as trocas, né? E ao fim e ao cabo, quando foi dobrada a quantidade de dinheiro, os bens e serviços, o número de bens e serviços continuava a mesma coisa, não mudou nada. E aí, simplesmente, eles se ajustaram a subir os preços para se adequar à lei da oferta e da procura, né? Então, não mudou nada, né? Esse aumento que teve de uma hora para outra da quantidade de meio circulante, no caso moedas nessa ilha aí que eu estou falando, isso é inflação, foi inflacionado, tá? Foi inflacionado a moeda, tá? Não se criou riqueza nenhuma, simplesmente se aumentou nessa ilha, se aumentou a quantidade de dinheiro que existia na ilha, tá? E isso aí não resultou em nada, resultou só em inflação. E a inflação resulta em quê? Em aumento de preço, tá? Então o que que acontece? A inflação é sempre assim, o primeiro que tá na linha lá que recebe o dinheiro em primeira parte, esse vai ser beneficiário da inflação. Por quê? Porque as coisas ainda não aumentaram e ele já está com mais dinheiro em caixa. Ele consegue comprar mais coisa. Mas a partir do momento que os preços vão subindo, aquele cara que deixou para comprar lá atrás é o cara que vai se ferrar, certo? Porque ele tinha dinheiro para comprar tal coisa, aí o dinheiro desvalorizou, porque agora é uma quantidade maior de dinheiro ele não tem, e agora ele não consegue comprar mais. Então, ao fim e ao cabo, a inflação ela penaliza muito o mais desfavorecido, o pobre. Então, o aumento de preços é uma consequência de você inchar o mercado com excesso de moeda. Quando mais moedas, que a economia realmente cresceu. Isso é inflação, certo? E por que que os governos eles defendem a inflação e eles causam inflação? Porque quem fabrica o dinheiro? O governo. Por quê? Porque ele convém. Isso aí é o que nós podemos chamar de imposto inflacionário, tá? Aí você me pergunta assim, poxa, meu, esses governos aí, né, meu, tudo malandro, né, cobrando esse imposto inflacionário, quer dizer que inflação é bom para o governo? É. Porque o que acontece? Ele vai lá, ele fabrica, pode ser títulos da dívida pública ou então impressão do próprio papel moeda. Ele vai lá, ele fabrica esse dinheiro, tá? Esse dinheiro não vem da arrecadação de impostos. Ele tem o dinheiro da arrecadação de impostos, mas além disso ele fabrica mais um pouco e coloca na economia. Então ele tem mais dinheiro para gastar, né? Só que isso vai causar o quê? Vai causar uma inflação na economia, na sociedade como um todo. Então a sociedade como um todo acaba perdendo o seu valor de poder, do seu poder adquisitivo, do seu poder de aquisição, o valor de aquisição que o seu papel moeda tem. Então o valor que a pessoa tinha na mão desvalorizou, a sociedade como um todo fica mais pobre, né? É um jeito de o governo conseguir sugar um pouco mais de riqueza da sociedade como um todo. Agora, uma coisa interessante, isso aí é uma coisa antiga, né? Aí eu estava lendo uma vez um conto, né? Que era o seguinte, né? Era a época que o Brasil era colônia de Portugal e vamos dizer assim, o governador da cidade do Rio de Janeiro, ele precisava construir um forte
porque ele achou que a Baía da Guanabara estava muito desguarnecida, podia ter ataque, a cidade estava muito vulnerável. Só que o que ele tinha em caixa nas finanças lá não dava, não davam, né? Então ele mandou uma carta para o rei de Portugal, né, naquela época, né, isso aí é registrado, tá? Pedindo que para uma reimpressão de moedas, né? O que seria isso aí? É o seguinte, ele pega as moedas que eles têm em estoque e todas as moedas que ele vai arrecadando, ele pega aquelas moedas, né? Aquelas moedas ela tinha um valor de acordo com o peso, com o tamanho dela. 5, então a moeda de 5 era maior, a de 10 maior ainda, mais pesada. Então o valor que estava posto na moeda, ele era proporcional ao peso e ao tamanho da moeda, né? Então o que eles fazem? Eles recolhem as moedas e fazem uma recunhagem, não é reimpressão, uma recunhagem das moedas. Então eles pegam, fazem as moedas menores, mais finas, mais leves, né? Com o mesmo valor de face. E aí vai sobrar mais material, mais ouro e prata, porque naquela época as moedas eram feitas, dependendo do valor, de ouro e prata. Ele consegue, com aquele mesmo estoque que ele tem de ouro e prata circulando ali em formato de moeda, ele consegue fabricar mais moedas. Então o que acontece? É a mesma coisa você carimbar, imprimir mais papel moeda. É a mesma coisa. Ele conseguiu arrecadar os fundos, aumentar o caixa dele, que agora dá para fazer como se diz, a fortaleza. E pau na obra, né? Vamos fazer a fortaleza. Então ele conseguiu inflacionar, tá? Então enquanto ele está pagando, enquanto essas moedas não vão entrando todas em circulação, né? Os preços estão mais ou menos ali, mas conforme os agentes econômicos, eu, você, as pessoas que viviam na época, ela se percebe que o dinheiro está rodando com mais facilidade, as coisas começam a ficar mais caras, os preços unitários das coisas começam a subir e volta tudo a mesma. É exatamente o que aconteceu naquela ilha que eu falei, né? Aí eu falei, caraca, esse negócio de inflação já é antigo, até o pessoal aqui do Brasil, a colônia já fazia, né? Aí vai daqui, vai dali, eu fiquei sabendo que isso aí é mais antigo ainda, da época já de Roma. Então era muito comum os imperadores romanos, eles fazerem a recunhagem de moeda, já naquela época de Roma. Eles pegavam, diminuíam, tinham a mesma coisa, tinha um valor de face lá, pegava, diminuía a moeda, tal, recunhava e jogava de novo, e ia inflacionando. Então, a inflação é a amiga dos políticos e dos governantes, tá? Por quê? Porque é um jeito de você multiplicar, você de uma maneira mandrake, de uma maneira, vamos assim, marota, sorrateira, marota, desleal, de você iludir que você está criando, né? É uma ilusão que você está criando uma riqueza. Na verdade, não. Na verdade, você está se aproveitando do poder que você tem como Estado de manipular a moeda para você ter mais poder econômico, mais dinheiro na mão para gastar, e a sociedade como um todo acaba se ferrando, porque acaba todo o dinheiro que tem na mão da população vai desvalorizando e a pessoa fica mais, a sociedade como um todo fica mais pobre por conta de poder o governo gastar mais. Então é exatamente o que é inflação. Tinha mais alguma coisa para falar sobre inflação? Bem, inflação é isso, é uma coisa antiga, a culpa é jogada nos pobres do comerciante, mas a inflação é o aumento do meio circulante na economia, o que traz consigo a desvalorização do meio circulante, que pode ser papel moeda, pode ser a moeda em si, tá? Então, isso é que é inflação e não um aumento de preço simplesmente. Por que acontece? Vamos dizer assim, existem produtos que são sazonais. O que acontece? Eles têm uma grande oferta numa época e depois aí sai da safra, por exemplo, uma fruta, alguma coisa, né? Até a carne de boi, tem a época de engorda, que você tem bastante boi para bater, e tem a época que você está engordando, que o boi está magro, né? Então, e por aí vai, também frutas e tal. Tem frutas que é de época, né? Então, esses produtos que têm essa sazonalidade, quer dizer, eles têm uma variação da quantidade de produtos que você consegue colocar no mercado durante o ano. Tem uma época que tem pouquinho, tem uma época que tem mais ou menos, tem uma época que tem muito. Então é claro que numa época que tem muito, aquele produto lá, ele fica com preço muito menor.
Na época que aquele produto depois passa a safra, ele tem muito pouco, né? É claro que o preço dele tende a subir. Aí quando vem a outra safra, ele tende a cair novamente. Então o que acontece? Teve uma subida e descida de preço, mas não foi por conta do meio circulante que aumentou, simplesmente porque o produto ele tem uma variação, uma sazonalidade. Então tá aí a diferença entre inflação, aumento de preço e inflação. Aumento de preço não necessariamente é inflação, tá? A inflação, ela é o aumento de preço generalizado na economia toda, provocada por uma injeção de moeda naquela economia pelo governo, certo? Quem tem a prerrogativa de fazer isso é sempre o governo. Daí é o governo não querer abrir mão dessa prerrogativa do papel moeda, tá bom? Bem, eu acho que essas noções básicas de economia, né? Falei sobre como que funciona o que é dinheiro, né? O que é uma definição de mercado, a lei da oferta e da procura, certo? E agora a inflação que advém sempre do governo, tá bom? Eu espero ter esclarecido, ter dado um pouquinho de luz aí sobre as suas noções econômicas, tá bom? E qualquer dúvida, coloca nos comentários, e se possível, vou resolver ou fazer um novo vídeo a respeito do assunto, tá bom? Obrigado por enquanto, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.